Olá pessoal, meu nome é Sinelma, faço parte do time de artesãs da Círculo, trabalho com patchwork e hoje especialmente estou aqui na TV Círculo para a gente fazer uma pecinha que é um porta-lenço. Para fazer o porta-lenço você vai precisar de uma régua, base de corte, um cortador, 2 tecidos e uma manta medindo 17 centímetros, tesoura, alfinete, tesoura de arremate, cianinha para decoração, máquina de costura e o ferro. Para começar a construir essa pecinha, que aqui já está finalizada, todo o trabalho se baseia em 4 quadrados. Esse bloquinho é também chamado de 4-patch. Então você vai cortar 4 quadrados de cores diferentes, do tamanho 15 por 15 para essa nossa pecinha. Mas ele pode ter tamanhos que você precisar. Então, feito o corte, você vai fazer esse movimento de colocar um sobre o outro e vamos costurar nessa posição. Então, para a nossa costurinha ficar bem feita, você deve acertar o seu tecido na margem do calcador, lembrando sempre de deixar o tecido sendo mostrado no visor do calcador, tá? Eu sempre começo introduzindo a agulha no tecido. E aí, para ficar mais perfeito ainda, coloco um alfinetezinho aqui no final para juntar bem as 2 pontinhas. Então vamos lá. Sempre olhando a margem de costura. Chegou no finalzinho, se tem medo de passar em cima, pode tirar o alfinete. Pronto, vamos cortar. Agora, muito importante nesse momento é lembrar de tombar a costura para o lado mais escuro. Então eu vou tombar aqui para o lado azul. Nos 2 lados do tecido eu vou tombar para o lado azul. Essa parte do patchwork é bem importante porque as costuras devem ficar desencontradas aqui. A gente chama isso de costura travada. Então, vou mostrar aqui. Ó, uma costurinha vai para um lado, a outra costurinha vem para o outro. Como se fosse isso aqui. Uma deita para cá, outra deita para cá. E agora sim eu posso fazer o meu novo passo. Então, vou juntar os 2 quadrados, tentando fazer o mais perfeito possível esse encontrinho no centro. Colocou um sobre o outro. Encontrou bem a costura. Acertou o paninho. Vamos lá na margem de costura. Botar o calcador. Agulha para dentro. Lembrando sempre que o olhar tem que ir para a lateral do calcador, jamais olhar para a agulha. Acertou a pontinha, se quiser pode usar um alfinetezinho. Então, nesse momento, uma dica bem legal do patchwork é fazer com que essa costura também se abra para os 2 lados, como essa aqui. Está travada, essa aqui também deve ficar. Só que ela não acontece, porque está preso aqui em cima a costurinha ainda. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que descosturar esse pedacinho de costura que está sobrando aqui, certo? Ó, tirei de um lado e vou tirar do outro. Corta o fio para ele não correr o risco de desmanchar até o final e puxa o pedacinho que você cortou, certo? Descosturado esses 2 pedacinhos, eu posso então agora pegar o ferro e abrir minha costura. Olha como fica lindo.
Um pedacinho para cada lado, maravilhoso. Agora sim, posso pegar o ferro. Ok, ficou aqui uma abertura, uma florzinha que a gente chama. E aí tá aqui a minha primeira parte do bloquinho sendo montada. Vou botar um sprayzinho de água para assentar melhor. Bem importante passar o ferro abrindo bem a costura, porque agora a gente vai trabalhar com o recorte do bloco e é importante que essa costura esteja bem plana. Não tenha medo de passar o ferro bem quente, viu? Agora eu vou passar para o corte. Então, o legal desse bloco, que é um forpet desconstruído, é que eu não necessariamente preciso ter essas medidas precisas. Eu posso fazer essa largura interna do bloquinho de qualquer tamanho que eu gostar. Ele pode ser mais estreito para ficar com as tirinhas menores e os quadradinhos menores, ou pode ser mais largo. Esse tamanho não precisa ser igual em todas as peças, né? Então aqui é o meu bloquinho pronto, vamos cortar aquele que eu estava trabalhando. Então, como eu falei, ó, não preciso ter esse bloco dividido por 3. Eu posso ter essa medida central menor do que as medidas externas. Então, eu vou escolher cortar esse bloquinho aqui com 4 centímetros. Vamos ver aqui na régua onde é que é o 4 centímetros. Então, aqui nessa primeira marcação, eu tenho a marcação de 5. Para facilitar a minha contagem, eu posso vir aqui e contar 1, 2, 3, 4 e marcar a minha costura. Vamos cortar então com 4 centímetros a partir do centro do bloquinho. Onde é que eu tenho 4 centímetros na régua? Bom, a régua dividida é de 15, dividida de 5 em 5 centímetros. Então, se eu contar 1, 2, 3, 4 centímetros eu tenho nessa posição. Lembrando que quando eu for acertar esses 4 centímetros, é importante acertar essa linha da régua que vem no sentido vertical e acertar essa linha da régua que está no sentido horizontal. As duas medidas têm que estar bem precisas em cima da minha costura. Então, cortamos de um lado, vamos fazer a mesma marcação do outro lado. 4 centímetros. Uma coisa bem bacana, eu faço 5 menos 1, já deu 4, não preciso ir contando desde o começo. Pronto, marquei, cortei. Do mesmo jeito eu vou cortar na outra direção. Então, para cá. Ó, 5 menos 1, 4 e vamos acertar na diagonal. Aqui também, acerta na diagonal. Ok, agora para a montagem, temos o nosso bloquinho todo cortado. Simples, toda a vida, vou tirar essa parte, trocar com essa. Vou tirar essa parte, trocar com essa. Antes a gente tinha um bloco de 4 peças que chamava forpet, agora a gente tem um bloco de 9 peças que se chama 9 pet. Então agora vamos passar para a costura, costurando sempre obedecendo a mesma sequência, esse com esse, 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 esse com esse. Bora costurar. Então, muito importante nesse bloco, a montagem dele, é que quando você vai costurar, aqui também tem que ficar as costurinhas travadas, viu, gente? Ó, uma costurinha para um lado, uma costurinha para o outro. Esse aqui, na verdade, é todo o segredinho desse bloco. Quando eu costurar, vou ter que prestar atenção para a costurinha ficar travada. E aí tem uma coisa bem interessante que é assim, eu posso colocar esse bloquinho aqui, né? Ó. A costurinha também vai ficar
as duas para o mesmo lado. Por isso que quando eu montei esse bloco, repetindo, quando eu montei esse bloco, eu fiz questão de pegar o pedacinho que estava do lado direito e colocar do lado esquerdo. E eu não posso só tirar o pedacinho que está aqui e fazer girar. Então é importante, quando vocês forem costurar, lembrem de olhar se as costurinhas estão travadas e não as duas para o mesmo lado. Ó, agulha dentro do tecido e... Vamos pegar o outro pedacinho para costurar do outro lado. Costura travada, bem encostadinha no meio. Agulha dentro do tecido, ajusta, costura. Feita a primeira costura, vamos fazer as outras duas. Aqui o nosso bloquinho já pronto, tá? Lembrando de abrir as costurinhas, como eu mostrei no módulo anterior, né? Para abrir aqui os pedacinhos que ficaram presos, para a gente fazer a costurinha tombada, passar bem o ferro para assentar. Está pronto. Esse nosso bloquinho de forpete desconstruído. Não é uma gracinha? Aproveitando esse vídeo, eu resolvi criar a partir desse bloquinho um porta-lenço. Agora no inverno tá bem bacana da gente utilizar, porque todo momento a gente está querendo utilizar um lencinho. Então é um porta-lenço descartável, certo? Então a mesma técnica utilizada no bloquinho do forpete desconstruído, eu também criei esse outro só que com 10 centímetros de cada quadrado, tá? Feito os 10 centímetros, construído o bloquinho, a gente vai passar a fazer a montagem do porta-lenço. Então o que eu vou usar? Vou usar o bloquinho, vou usar uma manta para dar uma consistência nesse bloco, né? Essa manta é bom que seja uma manta fina, né, que não tenha resina, como é conhecido muito a manta R1 e R2, eu vou pedir para vocês usarem uma manta bem fina, como a Jade, sem resina. Esse bloquinho do porta-lenço é simples de fazer. Ele é um quadrado, vou mostrar aqui no que já está pronto. É um quadrado de 17 por 17, que você vai dobrar as extremidades para fazer o lencinho. Vou fazer assim que vai ficar mais bonito. Então, ó, feito o quadradinho, eu vou juntar as extremidades na diagonal para fazer aqui, vai botar o botãozinho. Vamos fazer a partir desse bloquinho que a gente trabalhou, certo? Primeira coisa nesse bloquinho, então a gente vai ter que juntar a manta e o patchwork e o bloquinho. Então vamos para a máquina fazer esse quilting que a gente chama. Então para fazer o quilting, que é prender esses tecidinhos na manta, normalmente você vai usar um forro, né? Nesse caso do porta-lenço, é melhor que o forro não esteja preso nesse momento, que é para a gente poder fazer ele virando. Então por isso que eu estou fazendo o quilting sem o forro, só a manta e o meu tecidinho. Estou usando aqui como referência, então, também outra vez o meu calcador. Estou colocando ele na base do meu bloquinho, numa das linhas da diagonal, da central, e vou usar ele como referência de costura. Pode ir até o final, virar e voltar de novo. A mesma referência do calcador eu vou usar para o lado de cá. Então esse aqui também é chamado de quilting reto, né? Não precisa ser aquele quilting artístico que muitas vezes a gente tem dificuldade de executar. Então assim mesmo, ó, eu vou fazendo a minha decoração e vai resultando na minha pecinha. Então, gosto de fazer esse quilt reto porque torna tudo muito mais simples para aquelas
que estão iniciando ainda nos seus trabalhos, né? Então terminamos, agora vamos passar para a fase de montagem da minha pecinha. Então vou dar uma refilada agora na medida do bloco, que é de 17 centímetros. Bem, se eu não quiser trabalhar montando meu tecido, como a gente fez nessa pecinha, a gente também pode fazer essa pecinha do porta-lenço usando uns tecidinhos que a gente tenha e que seja apaixonada. Olha que gracinha! Vou mostrar alguns que a gente tem aqui. Pensa, não é? Lindos! Então, se eu quiser fazer com o tecidinho inteiro, eu vou passar a parte da construção do bloco e vou direto para os tecidos e a montagem, certo? Ó, esse, por acaso, eu usei essas carinhas do Emotions, que tá muito moderninho. Então, fiz o quilt em cima da carinha, que seria o meu direito, e coloquei o forrinho depois. Então, agora a gente vai passar para a parte de colocar o forro. Quando você estiver cortando o forro para essa pecinha, uma dica bem legal é deixar um lado do forro maior, passando do tamanho do bloquinho, como esse que eu estou deixando. Essa medida pode ser pequena, de 1 centímetro. Logo, logo, quando a gente for fechar, você vai ver para que ele serve e ficar um pouquinho maior. Vai facilitar no fechamento do bloco. Bem, a Círculo também trabalha com acessórios como cianinha, passamanaria, linha, né, tesouras. E eu quis fazer essa pecinha usando esse acessório do passamanaria e da cianinha para a gente ver como é que utiliza para fazer essa virada, né? Que ele não está por fora, ele está mostrando só a pontinha, só o detalhe. No caso dessa pecinha aqui, ela está decorada com o passamanaria depois que a pecinha está pronta, né? Mas eu quero mostrar como é que a gente faz para ficar aparecendo só a pontinha da cianinha bem na extremidade do bloco, certo? Vamos para lá então. Ainda sem o forro, só com a partezinha da frente, você vai colocar a cianinha numa distância que passe a costura bem no centro do desenho. E vai ficar um pouquinho longe da margem, mas isso aqui é margem de costura que a gente vai dobrar depois quando colocar o forro. Aqui no cantinho da peça, tanto você pode cortar a cianinha, colocar de novo e começar a costura, como pode fazer uma dobra já. Já vim com ela, com essa dobrinha feita no canto, costurando até na extremidade. Pode deixar a agulha baixa e girar o tecidinho. Pronto, e agora eu posso vir na outra direção costurando. Do mesmo jeito, em toda a volta da minha pecinha. Se você optar por cortar, vai cortar, colocar e vir costurando. Deixou a agulha para baixo, girou. O forro é posicionado direito do forro com o direito da pecinha. E eu vou costurar essa pecinha pelo lado do avesso, para eu ter como referência a linha, da costura que eu usei para prender a cianinha, ó. E assim eu vou costurando exatamente na mesma posição, certo? Vou começar pelo esse lado que está sobrando tecido, porque eu vou fazer aqui a minha abertura para virar a minha pecinha. Começa sempre arrematando
voltando uns pontinhos para trás, para ficar bem preso o início, e venho costurando. Na extremidade, vai deixar a agulha para baixo, girar a pecinha e vir seguindo a mesma linha de costura. Como eu estou costurando na mesma linha, não corre o risco de tirar a posição da cianinha do lugar. Deixou o pedacinho da costura, arrematou, cortou. Sim, então agora tá aqui a minha pecinha pronta, com a minha abertura para eu virar. Antes de virar, é bom fazer uma limpeza nos cantinhos. Tirar esse excesso de tecido. Feito a limpeza do tecido, em volta dos cantinhos, eu vou fazer uma limpeza desse excesso de paninho que eu deixei até chegar na abertura para virar. Aqui na abertura é bem importante ficar um pedacinho mais largo, que vai facilitar depois no fechamento da pecinha. Então, ó, deixa esse pedacinho sobrando. Essa dica é bem bacana, serve para todos os objetos que a gente vai fazer, que precisa fazer essa viradinha, certo? Então agora eu vou lá buscar a minha pontinha. Então aqui, ó, aquele pedacinho de tecido que ficou a maior quando eu estava recortando a borda do trabalho, agora facilita muito para eu fazer esse acabamento, ó. Ele dobra com bastante facilidade e eu posso vir aqui para fazer o ponto invisível sem ter que ficar controlando o tempo todo aquela bordinha minúscula para eu trabalhar. Vamos para o ferro então, passar para a gente fechar essa nossa pecinha. Então agora é só passar o ferro para assentar bem o meu bloquinho, né? E viu? Ficou bem bacana a frente com o processo do quilt, né? A pontinha feita com a cianinha e o avesso também ficou bem limpinho. Porque eu também vou precisar que essa pontinha do avesso apareça no meu trabalho. Ó, vou precisar fazer a dobrinha para frente. Então é bacana que esse avesso também fique bem limpo e bonito. Para finalizar o nosso porta-lenço, você vai medir uma distância de 4 centímetros a partir da borda e fazer um pontinho. Costurar aqui e costurar aqui, de ambos os lados. Se a gente não está muito segura em relação a essa distância que eu vou fazer, de repente a minha pecinha ficou um pouquinho maior do que 17 centímetros, né? Vai pegar um porta-lenço, colocar no centro do bloquinho e medir. Aí você vai vestir a roupinha e vai saber exatamente qual é a distância que você tem que fazer esses pontinhos para introduzir o porta-lenço. É bem bacana também deixar o porta-lenço, quando colocado aqui, deixar os lenços no próprio plástico. Primeiro, porque deixa um pouquinho impermeável. Segundo, porque também é mais fácil de puxar os lencinhos lá de dentro, ó. Então esse aqui tá com a capinha de plástico junto, e aí é mais fácil de eu destacar o lencinho aqui de dentro, porque ele vem melhor, né? Sai melhor de dentro, ó. E também fica mais protegidinho, né? Caso umedeça ou coisa parecida, tá feito. Então, ó, feito as duas pontinhos, você vai pregar um botãozinho nas outras duas extremidades. Um botãozinho bem na pontinha. E aí, fechou. Tá pronto o nosso porta-lenço. Bom, então é isso. Muito obrigada a vocês. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo e até a próxima. Um beijo.